E oggi la liturgia ci propone Hoje, a liturgia oferece-nos o Evangelho que é chamado como a ressurreição de Lázaro. dove è ambientato questo episodio. Onde acontece este episódio? Jesus está em Betabara, se vê lá no fundo, e também se vê o Mar Morto, e é uma fotografia aérea muito bonita. Jesus está lá onde foi batizado, juntamente com seus discípulos. E é lá que ele recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, não está bem. Sta male. Observe também que é indicado onde se encontra Betânia. Betânia fica a 3 quilômetros de Jerusalém, vocês podem ver ali, antes de chegar ao Monte das Oliveiras, onde começa, quando desce, o deserto de Judá. Aqui vocês podem ver o Templo de Jerusalém e assim pode localizar onde acontece esse episódio muito importante que nos é contado no Evangelho segundo João. Também mostro a vocês uma foto da aldeia de Betânia como era no final dos anos 800. O povoado de Betânia, do tempo de Jesus, não era muito diferente daquele que se vê nessa foto. Era o povoado que Jesus visitava frequentemente, porque ali tinha uma família que ele amava muito, constituída por 2 irmãs e um irmão, conforme em breve ouviremos. Ouçamos o início da passagem do Evangelho. Del brano evangelico. Un certo Lazzaro di Betania, Ora, havia um doente, Lázaro de Betânia, do povoado de Marta e de Maria, sua irmã. Maria é aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou seus pés com os cabelos. Lázaro, seu irmão, é quem estava doente. As irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus tinha muito amor por Marta, sua irmã Maria e Lázaro. venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Il racconto inizia introducendo A história começa com a introdução de uma família toda diferente. Não há marido, esposa, pai, filho, apenas irmãos e irmãs. Uma das irmãs, Maria, é lembrada por ungir o Senhor com o perfume de nardo puro. Nardo, na Bíblia, indica o amor. E o que é que esta mulher faz? Ela dá tudo o que tem incondicionalmente, sem reservas, para o Senhor. Isto é exatamente o que Jesus pede a cada um dos seus discípulos, um amor incondicional pelo seu irmão. Lazzaro, che dovrebbe essere il protagonista. Lázaro, que deveria ser o protagonista, tem um papel extremamente marginal, secundário. Só é lembrado como o irmão de Maria e Marta. A outra característica ainda dessa família, ela é composta apenas por irmãos e irmãs. Os seus membros estão ligados por um estreito relacionamento com Jesus. Quando as irmãs mandam dizer a Jesus que Lázaro está doente, não dizem que Lázaro está doente, dizem aquele que o Senhor ama está doente. E mais tarde se lembrará que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quando os judeus diante do túmulo de Lázaro vêm, observam que Jesus chora, eles dizem: vejam como ele o amava. Neste ponto, o significado que o evangelista João pretende dar a esta família torna-se claro. Nada mais é que a imagem da comunidade cristã, na qual não existem superiores, inferiores, pais, professores. Todos são irmãos e irmãs imensamente amados pelo Senhor. Sono tutti fratelli e sorelle. Digamos agora, para nos orientar melhor, estamos diante de uma comunidade cristã em que um irmão morre.
E esta comunidade se questiona a si própria. Jesus pode fazer alguma coisa quando um irmão morre? Gostaríamos de o manter sempre conosco e, por isso, pedimos a Jesus que intervenha para vencer a morte, para o manter sempre conosco. Isso não é possível. Mas quando o irmão morre, será que Jesus ainda pode fazer alguma coisa? Essa é a questão que o texto responde. Quando Jesus recebeu a notícia de que aquele que ele ama está doente, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Com estas primeiras palavras, ele está preparando a mensagem que iremos então ouvir ao longo da narração. A enfermidade que leva à morte biológica para Jesus não é uma enfermidade para a morte. A morte biológica para Jesus não toca a vida do homem, mas a enfermidade é para que a glória de Deus possa manifestar-se. A glória de Deus é a manifestação de quanto Deus ama o ser humano. Ecco quello che Gesù dice. Eis o que Jesus diz. Esta enfermidade que leva à morte biológica não é para a morte, mas para que o homem, passando pela morte, possa descobrir a maravilhosa surpresa que Deus preparou para ele. Ouçamos o que Jesus faz depois de saber da enfermidade deste irmão que ele ama. Fratello della comunità che lui ama. Quando sentì che era malato, Depois que ele soube que Lázaro estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois falou aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. E acrescentou ainda: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, vai ficar curado. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono mesmo. Jesus então falou abertamente: Lázaro morreu, e por causa de vós eu me alegro por não ter estado lá, pois assim podereis crer. Mas vamos a ele. Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Noi ci saremmo aspettati che Teríamos esperado que, ao receber a notícia da doença de Lázaro, Jesus partisse imediatamente para Betânia. Ao invés disso, ele fica mais 2 dias onde está. Este comportamento irá fazer as 2 irmãs ficarem com raiva de Jesus e o censurarão. Se você tivesse estado aqui, o nosso irmão não teria morrido. Por que é que Jesus se comportou dessa maneira? É uma mensagem importante para as nossas comunidades cristãs. Ao deixar Lázaro morrer, Jesus nos diz que não veio para impedir a morte biológica. Não lhe compete interromper o curso natural da vida humana. Muitas vezes recorremos a Deus por esta razão. Quando nos encontramos em dificuldades, invocamos a Deus para que Ele nos mantenha nesta vida. Mas não lhe compete prolongar a vida numa velhice interminável, não. A imortalidade biológica não é possível. O homem, pela sua natureza, pelo seu destino, é um ser mortal. E Deus não intervém para mudar a natureza do homem. Jesus diz aos discípulos que voltará à Judéia e acrescenta: o nosso irmão Lázaro está dormindo, mas vou acordá-lo. É uma imagem que mais tarde se tornará comum entre os cristãos, a da morte como um sono para um despertar. Paulo, por exemplo, escreve aos Tessalonicenses: não queremos deixá-los na ignorância sobre aqueles que estão adormecidos. O mesmo termo cemitério que usamos
vem da palavra grega koimeterion, que deriva do verbo koimanai, que significa adormecer. É uma imagem muito inadequada, mas que é usada para dizer que a morte biológica não é uma morte, mas é um adormecer em vista de um despertar. È per un risveglio. Então Jesus diz: o nosso amigo Lázaro está morto, está no sono da morte. E dirige-se para Betânia. Mas notamos um fato estranho, que Jesus não entra no povoado. Ele para antes, já na chegada, e espera lá que todos saiam na sua direção. Ouçamos. Ascoltiamo. Quando Gesù arrivò, Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu: Teu irmão ressuscitará. Marta disse: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus disse então: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. colui che viene nel mondo. Quando Gesù giunge nei pressi di Betania, nota l'Evangelista, Quando Jesus chega perto de Betânia, o evangelista observa que Lázaro estava morto há 4 dias. Aquele número 4 indica uma morte sem retorno. Eles iam visitar o túmulo durante 3 dias para ver se ainda havia algum sinal de vida. Mas no 4º dia, eles se resignavam. É morto, está morto. O que acontece em Betânia diante dessa morte? O evangelista diz que os judeus foram ter com Maria e Marta para as consolar pela morte do seu irmão. Foram apresentar as suas condolências, como nós, ou seja, para repetir aquelas frases que no final não consolam ninguém. Sempre dizemos: anime-se, a vida continua, o melhor sempre se vai, mas ele vai ficar sempre em nosso coração. São palavras que servem muito pouco. Gesù non entra nel villaggio. Jesus não entra no povoado. Marta vai ao seu encontro quando sabe que Jesus chegou, enquanto Maria permanece sentada em casa. Quando Marta encontra o Mestre, ela o repreende. Não se joga a seus pés como Maria mais tarde. Ela fica com raiva de Jesus. Deveria ter estado aqui para fazer o que podia por esta única vida em que nós acreditamos. Se Deus existe, por que é que Ele não intervém quando nós precisamos dEle? Esse Deus seria o que mais nos ajudaria. Jesus não respondeu e Marta disse a Ele: Mas eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. O que é que Marta tem em mente? Certamente a memória dos grandes profetas Elias e Eliseu, que tinham reanimado crianças que acabaram de morrer. Lázaro, por outro lado, estava morto há 4 dias. O que Jesus podia ainda fazer? Marta pede a Jesus pensando que a vida seja só essa, a biológica. E Jesus respondeu a ela: O teu irmão ressuscitará. Io sono la risurrezione e la vita. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. Marta acredita no Deus que ressuscita os mortos. Jesus, por outro lado, fala do Deus que dá uma vida que não morre, de uma vida que vai além da morte biológica. Quem crê em mim tem a vida eterna, disse Jesus, e quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida. É a vida do eterno que não é tocada pela morte biológica. Portanto, aquele que morre, não morre na verdade. Entra com a sua vida divina que lhe foi dada no mundo e na casa do Pai. Jesus continua: quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus traz a ressurreição para o presente, mas a ressurreição não é a reanimação. A ressurreição é uma entrada imediata no mundo de Deus. Jesus não veio para ressuscitar cadáveres, mas veio para dar aos vivos uma vida que não morre. A fé nos permite ver a morte e a passagem deste mundo para o mundo definitivo como um momento doloroso e dramático, porém abençoado, porque nos permite contemplar então, face a face, esse Deus que é pai e mãe também. Marta responde a Jesus assim: eu creio que sois o Cristo, Filho de Deus que veio ao mundo. Jesus fez Marta compreender o significado que tem a morte de um irmão. Marta acolheu a luz que a palavra de Jesus dá a esse doloroso acontecimento que ela está vivendo em sua família e deu a sua própria adesão a esta luz. Consequentemente, veremos que enquanto todos choram, os judeus, Marta não chorará. A sua irmã, Maria, ainda está no povoado e agora Marta vai convidá-la a fazer a mesma experiência que ela fez, a sair do povoado onde todos choram, onde só há palavras que tentam consolar, mas não dão verdadeiro consolo aos que estão pensando como todo mundo pensa. Marta convida Maria a deixar o povoado e ir ao encontro de Jesus. Marta vai a Betânia e diz a Maria: o Mestre está aqui e ele te chama. Jesus tinha ficado onde Marta o tinha encontrado. De um ponto de vista teológico, o significado é que Jesus quer que todos saiam do povoado para deixar a concepção de morte como um fim de tudo, o que só faz as pessoas chorar. Maria saiu do povoado e com ela todos os judeus também saíram. É bonito que agora todos saíram de Betânia e foram ao encontro de Jesus. Maria jogou-se aos pés de Jesus e, como a sua irmã tinha feito, repreendeu-o, porque ela também tem a concepção de morte como o fim de tudo. E quem não impedir esta morte, se ele pode fazer alguma coisa, deve ser repreendido. É o que ela faz. Jesus chorou. Não se diz que ele caiu em prantos, não. Aqui é usado um verbo grego muito bonito, que significa ele não conseguiu controlar as lágrimas. É a dor de Jesus pela morte de um amigo. É exatamente a experiência que cada homem tem, mas há uma forma diferente de chorar perante a morte. A forma desesperada de arrancar os cabelos porque é o fim de tudo, e há uma forma diferente, as lágrimas que não podem ser seguradas, porque vêm naturalmente quando se perde um ente querido, mas não é um choro daqueles que não têm mais esperança. A observação que os judeus fazem é a seguinte: veja como ele o amava. É esse amor que, diante da perda de um amigo, provoca lágrimas. Os judeus fazem uma observação. Como é então que, se ele o amava tanto, não impediu a sua morte? Continuam a pensar que a ajuda e o amor se manifestam somente na perpetuação da vida biológica, assim como Marta e também
Maria pensavam. Agora vamos ouvir o que Jesus faz diante do túmulo de Lázaro. alla tomba di Lazzaro. Allora Gesù, De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Jesus respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isto por causa da multidão que está aqui ao redor de mim, para que creia que tu me enviaste. Dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O que estava morto saiu, com as mãos e os pés amarrados, com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: desamarrai-o e deixai-o ir. e lasciatelo andare. Giunto alla tomba di Lazzaro, Tendo chegado ao túmulo de Lázaro, Jesus dá uma ordem para retirar a pedra. É essa pedra que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Ela deve deixar de existir porque todos estão vivos para Deus. Marta reage e diz: mas o meu irmão está morto, não é possível retirar a pedra, porque existe uma separação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Jesus diz: não, retirem a pedra. Marta acredita, mas permanece na dúvida, um pouco como nós. E Jesus lhe diz: não te disse que, se tu acreditares com o olhar da fé, podes ver qual é o destino do homem, o destino final, ver a glória de Deus, aquilo que Deus preparou para o ser humano? É de fato difícil remover essa pedra. Contudo, se nós não a rolarmos, continuaremos indo ao cemitério para chorar, nos lamentar, pensando que ainda existe aquela pedra que separa os dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Não, todos estão vivos para Deus. Então eles retiram a pedra e Jesus grita com voz forte: Lázaro, aqui fora. E o homem morto saiu. Repare, não diz Lázaro, o morto saiu. Jesus puxa o morto para fora do túmulo. Ele estava atado de mãos e pés com ligaduras e o seu rosto envolto num lençol. Jesus gritou. É o grito da vida que vence a morte, é um grito de vitória. E ele dá a ordem: desamarrem-no e o deixem caminhar. Deixar ir Lázaro para onde? Jesus diz: desamarrem o morto. Esta ordem é dirigida para nós. Desamarrem o morto e deixem-no ir. Somos sempre tentados a manter a pessoa conosco porque a amamos, mas chega um momento em que temos que soltar e deixar essa pessoa ir para o seu destino, que é a casa do Pai. verso il suo destino, che è la casa del Padre.